Bem-vindos ao Formulando, o canal que desbloqueia conhecimento magistral. Desde sempre, a medicina tradicional cuida das doenças e suas consequências. Aqui, nós vamos muito além do convencional, para ajudar você a compreender e cuidar da saúde e começar muito antes dos primeiros sintomas. Se você ainda não segue a gente, venha, inscreva-se no canal. Eu sou Fábio Fonseca, farmacêutico formulador, especialista em cosmetologia e assistência farmacêutica com mais de 20 anos de experiência em farmácia magistral. Os benefícios da prática integrativa ainda são uma fronteira pouco explorada por grande parte dos profissionais de saúde e, muitas vezes, ainda desconhecida das pessoas em geral. Juntos, vamos desbloquear esse conhecimento e trazer para os holofotes as práticas preventivas personalizadas que transformam vidas. Eu sou Jaqueline Stockel, farmacêutica formuladora, bioquímica, especialista em farmácia magistral, farmacologia clínica e prescrição farmacêutica, com 20 anos de experiência no setor magistral. No universo da saúde feminina, o rejuvenescimento íntimo surge como um assunto que vai bem além da estética. Para muitas mulheres, questões como flacidez vaginal, incontinência urinária e diminuição da sensibilidade afetam não apenas o corpo, mas também a qualidade de vida. Pela falta de informações mais claras, é comum que muitas pessoas ainda não entendam do que se trata exatamente o rejuvenescimento íntimo, um tratamento estético que tem beneficiado não só os aspectos físicos, como também emocionais da mulher. O conhecimento é o caminho para enfrentar essa realidade de frente. Precisamos quebrar o tabu e falar abertamente sobre a saúde íntima da mulher. Hoje, vamos conversar sobre esse conjunto de técnicas que tem ajudado nas principais mudanças do corpo feminino ao longo da vida e o que contribui de forma tão ampla para restaurar a vitalidade física e a profunda conexão com a nossa feminilidade e confiança pessoal. E para conversar com a gente hoje, estamos recebendo o Dr. Carlos Mosquen. Dr. Mosquen é graduado pela MScan, com residência médica em ginecologia e obstetrícia em Belo Horizonte, onde também fez pós-graduação em patologia cervical. Dr. Mosquen é professor da disciplina de ginecologia na MScan há 32 anos. Seja bem-vindo, Dr. Mosquen. Obrigado, Fábio. Obrigado, Jaqueline. Bem-vindo, doutor. Então, Dr. Mosquen, vamos começar entendendo um pouquinho mais da sua trajetória e o que te conectou nesse universo do rejuvenescimento íntimo. Então, a mulher, como um ser tão importante na nossa sociedade, ela vem procurando cada vez mais se embelezar. E aí começou isso com a face, com a mama e tudo, e chegou à parte genital. Ela começou a ter uma preocupação com essa parte genital. O ginecologista, por origem, ele tem que cuidar da saúde e do bem-estar da mulher. Daí fica a parte que você usa essa ginecologia para poder chegar a melhorar essa qualidade de vida da mulher. E você, né, classicamente, é um cirurgião ginecológico, né? Sim. Qual é aí a relação do cirurgião clássico, que está ali lidando, né, também com muitas doenças, e esse olhar do rejuvenescimento íntimo? Então, o cirurgião, ele tem por princípio querer fazer acontecer, cortar, suturar, reparar. Mas você vê que tem a parte regenerativa, que você consegue ajudar isso antes ou até em situações que não são tão graves, você consegue melhorar esse tecido ou até para chegar a uma cirurgia ou não. E você consegue, então, deixar isso melhor sem precisar o ato cirúrgico em si. Opa, então essa proposta de tratamento de rejuvenescimento íntimo, ela pode, inclusive, tirar a mulher de uma mesa de cirurgia. Com certeza. Vários procedimentos que a gente fazia antigamente, né, antigamente bem breve, nós conseguimos hoje, com essa parte de rejuvenescimento e essa atenção à mulher, tirar esse processo cirúrgico, ou seja, mais um procedimento que ela faria em mesa cirúrgica. E, doutor Mosquen, o procedimento, ele tem o objetivo só de embelezar a região genital ou ele vai além disso? Não, ele vem rejuvenescer. Então, o embelezamento, você fica só com a parte externa, né, Fábio? Mas você tem a parte funcional.
Então nós temos hoje as pequenas incontinências urinárias, os graus de incontinência, o ressecamento vaginal. Então isso você melhora a parte emocional até dessa paciente, né? A parte externa é muito importante, porque ela quer a mama bonita, o corpo bonito, e hoje tem a preocupação de ter a parte externa, a vulva, também com um aspecto elegante, bonito. É muito bacana, né? Porque você consegue ir muito além, né? Já que resolver questões como incontinência urinária e o próprio ressecamento vaginal com um procedimento íntimo, isso vai além da proposta só de estética. Então, doutor Mosquen, dentro daquilo que é ali a atuação médica, quais são os principais procedimentos quando a gente fala nesse contexto do rejuvenescimento íntimo? O rejuvenescimento ele vem na parte externa, se a gente fosse definir a vulva, com textura da pele, melhora da gordura dessa região vulvar. Às vezes você pode ter uma hipertrofia de pequenos lábios, você pode corrigir também, já entra na parte cirúrgica, quando você não consegue reduzir isso com laser ou outra terapia, o Frax. Você tem uma estrutura que você faz na questão da incontinência urinária, você sobe essa parte da uretra por um aumento do colágeno. Então você vai começar a atingir uma gama de patologias em que você tem uma melhora bem efetiva. E doutor Mosquen, quem pode fazer esse tipo de procedimento? É só o médico? Tem algum outro profissional habilitado para fazer isso? Porque como na internet você vai buscar e você acha lá rejuvenescimento íntimo, embelezamento estético, as pessoas podem pensar que um esteticista, algum outro profissional pode fazer esse tipo de procedimento. Fala um pouquinho para a gente do preparo que você tem que ter para fazer um procedimento íntimo desse. Então, esse questionamento é super importante. Se eu faço um procedimento, seja ele qual for, eu tenho que chegar até o extremo da complicação máxima e eu tenho que saber resolver. Então eu não posso fazer um procedimento estético com uma pessoa que não tem habilidade para corrigir uma complicação. Então nós temos que ter a formação de fazer um procedimento cirúrgico e tudo que complicar ou tudo que der fora do programado você tem que resolver. Eu não posso só fazer um procedimento estético e deixar a paciente sem esse apoio. Então você tem que ter um conhecimento médico. Você já teve algum caso assim que você pensou, nossa, isso aqui vai ser bem simples, que isso complicou e você precisou de fazer uma manobra para evitar que aquilo se agravasse num procedimento estético como esse? O procedimento estético em si não, mas você tem esse procedimento cirúrgico. Você planeja, programa e às vezes não vai dentro do planejado. Mas o estético, com uma boa programação, você tem um padrão a seguir e você tem um sucesso com um percentual muito alto. De um modo geral, qual é a faixa etária das mulheres que começam a buscar esses procedimentos? Seja ali do laser ou mesmo de uma ninfoplastia e assim sucessivamente? Então, a ninfoplastia, às vezes a paciente é bem jovem, ela vem com uma queixa muito clássica que ela não consegue andar de bicicleta, que incomoda, não consegue usar um biquíni, uma roupa mais justa, uma calça jeans, um short. Então essa é uma adolescente que pode chegar. E isso ocorre muito nos consultórios, que às vezes a adolescente não, hoje ela fala até mais com a mãe, ou expõe isso mais até com o ginecologista. Mas isso era mais difícil. Então, essa pessoa da ninfoplastia, a gente ia conseguir fazer isso lá para 35 anos, 30 e poucos anos. Ela convivia esse tempo todo com o problema. Todo. Hoje ela tem conhecimento para isso, se fala nisso. Então, já é um tabu que está sendo desconstruído, né? Justamente. E a pessoa que vai te procurar por uma flacidez ou um ressecamento está à frente dos 45 mais. Mas o ressecamento mesmo após a menopausa, né? Mas vamos assim também, né, Jaque? Ninfoplastia é um nome mais técnico. Vamos falar para o nosso público o que é ninfoplastia, né? Boa, né, Fábio? Ninfa são os pequenos lábios. Então, quando você tem um pequeno lábio, que é a parte mais fina da parte genital, muito proeminente, maior do que o outro, uma assimetria, você faz essa correção. O pequeno lábio ele tem que ficar junto com o grande lábio. Então, se ele passa, ele começa a dobrar. E essa dobra de uma pele dá uma sensação de queimor, de queimação. Entendi. Ou seja, então é a prominência dos grandes lábios. Dos grandes lábios. E dos pequenos lábios. Dos pequenos lábios, desculpa. E isso pode trazer desconforto para essa mulher. Justamente.
E, normalmente, a escolha de um procedimento, ele está atrelado à necessidade de algum outro procedimento ou não. A mulher, muitas vezes, chega com aquela queixa e um único procedimento resolve a vida dela, vamos falar assim. Vamos supor, uma mulher que chega com a queixa da perda urinária, né? Você podia até falar um pouquinho para a gente, dentro da sua realidade, se é muito comum as mulheres chegarem com essa queixa da perda urinária. Porque, pelo menos nas conversas, né, de mulheres, isso é mais comum do que a gente observa, mas, ao mesmo tempo, a gente observa que as mulheres ainda demoram muito para buscar o recurso. Qual é a sua percepção no dia a dia do consultório? Então, a mulher por si, pela anatomia, tem uma uretra muito curta, em torno de 4 centímetros. Então, qualquer pressão abdominal que você faça, pegue peso, ou corra, ou pule, você tem uma possibilidade de ter perda urinária. Como a uretra ela é curtinha, ela é suspensa por um ligamento. E se esse ligamento, com o passar do tempo, ou perda de colágeno, ou uma atrofia, ele perder essa tensão, a uretra tem uma queda pequena e aí você passa a perder urina. Essa pressão você vê muito, as pessoas podem observar que a maratonista, quando corre, ela bebe água e não joga na cabeça como o homem faz, ela joga no short, porque a corrida ela perde xixi naquele momento. Então a perda urinária dela ali, ela joga no short para disfarçar a água. No short, para molhar o short dela. E o homem não, ele bebe um pouco d'água e joga o resto na cabeça. Então a gente percebe isso bem. É muito interessante. Eu nunca tinha observado isso. A partir de agora, mas é porque Mosquet é um corredor, né? Isso não está no currículo dele. E a questão da incontinência, se essa incontinência for leve, ela é dividida nos exames complementares em 3 graus. Mas se ela for leve, ou seja, a diminuição da elasticidade for pequena, eu consigo reverter isso com, vamos supor, um laser vaginal, ou um Frax, ou seja, um estímulo de colágeno que eu consiga elevar esse ligamento. E essa era a pergunta que eu ia fazer para você, Mosquet. Quais são os principais procedimentos que você faz para reverter essa perda urinária? Então, para rejuvenescimento, ou seja, para você melhorar isso não invasivo, o laser ou o Frax, que é um estímulo elétrico, você pode fazer que você vai ter elevação desse ligamento com o aumento do colágeno. Se eu tenho um ligamento muito delgado, que eu não consigo reverter isso com a quantidade do colágeno, eu preciso fazer então um procedimento cirúrgico. Eu passo uma fita cirúrgica de polipropileno e elevo essa uretra, que essa fita ela vai estimular a produção de colágeno entre a trama dela. Então, mas aí eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico. Para uma pessoa que está ali precisando fazer a cirurgia, você também indica o laser, considerando que ele poderia estar ali melhorando a qualidade daquele tecido para receber essa fita cirúrgica, ou você entende que não, que isso no final das contas não vai gerar benefício para a mulher? Para a incontinência, não. Se eu tenho que botar uma fita, eu tenho um grau mais avançado. Eu vou corrigir a incontinência. Mas se eu tenho uma melhor textura do tecido vaginal, aí o laser está indicado. Entendi. A gente falou, na verdade você falou sobre a incontinência urinária. Mas quais são outras queixas no seu consultório que levam você a fazer indicação desse tipo de tratamento, doutor Mosquet? Então, a principal indicação hoje é o ressecamento vaginal. E a paciente vem com a queixa de ardor ao coito ou até infecções de repetição, até infecções urinárias de repetição. Quando você faz o laser vaginal, você melhora esse epitélio, melhora a hidratação, e aí isso aí você tem um retorno muito melhor. Ela para de queixar do ardor ao ato sexual, o marido percebe que a vagina tem uma textura diferente, e então isso aí dá uma sensação de rejuvenescimento para ela muito boa. Na fisiologia daquela mucosa, o que acontece que leva a esse estímulo dessa melhora, né? Porque antes eu tinha uma mucosa que estava desidratada, ressecada e que doía durante o ato sexual, e que após o procedimento ela passa a estar
o contrário, né? Hidratada, não gera mais desconforto. O que acontece nessa fisiologia? Quais são os benefícios diretos do laser sobre esse tecido? Então, o laser vai ter um estímulo sobre o fibroblasto. Esse fibroblasto estimula a produção de colágeno. Desse processo vai gerar a produção de ácido hialurônico. E aí você tem uma hidratação e um fortalecimento do tecido. Só que isso vai acontecer após de 20 a 30 dias da primeira sessão. E você tem que fazer um reestímulo e uma manutenção. Então, eu preciso seguir com 3 sessões. Com 3 sessões. Essa normalmente é a média que você faz de sessões? Ou isso depende muito do estado da vagina da sua paciente? Como que você consegue chegar a esse consenso? O protocolo são 3 sessões. Mas eu te confesso que eu já tive uma paciente que ela atrasou muito o processo da última sessão, que eu repeti mais 2. E teve um benefício muito bom. Então, mas eu não preciso fazer 4 sessões, eu faço as 3 e oriento a fazer um retorno em torno de 12 meses, alguns até 18 meses, para você fazer só uma sessão de manutenção. Isso é muito importante, né? Porque no final das contas, a gente não para de envelhecer. Sim. Né? Então, não é achar que o procedimento não funcionou, né? É igual o Botox. Né, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses tem que estar lá. O rejuvenescimento íntimo, então, é nessa mesma linha. Isso, né? aí. E associando aos produtos farmacêuticos, lógico, e associando aí alimentação e atividade física, bem-estar, que isso também vai gerar um retorno muito bom, né, Jean? Doutor Mosquen, nesse sentido, né, a gente sabe o quanto que a reposição hormonal, né, que a modulação hormonal, ela contribui para a desaceleração do envelhecimento e, inclusive, a desaceleração dessa questão da hidratação da mucosa, porque o estrogênio tem todo um papel muito importante e que vai ser fundamental para essa hidratação. Normalmente, quando as pacientes chegam ao seu consultório, você observa que o uso do hormônio ele ainda é um tabu ou as mulheres já estão mais receptivas a tudo isso? O tabu ainda existe até para o profissional médico, mas a gente tem que ter uma realidade. Hoje, nossa expectativa de vida está além do que era antigamente. Hoje nós estamos aí chegando em torno de 84, 82 anos, que é a nossa expectativa de vida. Se você menstrua aos 12 e para com esse hormônio aos 50, você tem 1/3 da sua vida sem hormônio. Então, esse terço, que é a melhor parte da vida, você está com uma qualidade tecidual ruim. Então, se você modula e pega isso antes de você ter uma baixa muito grande, você mantém esse platô hormonal por um período mais longo. Isso é o envelhecimento, na teoria, associado à atividade física, alimentação e outros cuidados, você vai ter um retardamento disso aí. E no seu dia a dia do consultório, quando você está atendendo as pacientes, você consegue enxergar isso na íntegra, essa diferença da paciente que não faz uso de hormônio e da paciente que faz uso de hormônio? Após 50 anos, sim. Você consegue saber. Só que essa paciente, os 50 eu digo, os 50 um pouco mais, porque os 50, 51, 52 ou muito próximo, depende de cada um, você não tem essa diferença, mas passou um pouco mais, você consegue. E uma pergunta assim, né, para quem está dentro da academia, né, como professora há 32 anos, você vê que o ginecologista que está lá fazendo a residência, ele vem para o mercado mais aberto e mais estudioso quanto às questões hormonais, ou você entende que não, a academia ela ainda evoluiu muito pouco nessa questão de olhar para o hormônio com toda essa fisiologia, pensando na longevidade da mulher? O residente hoje é o melhor médico para você trabalhar. Por quê? Ele é uma pessoa que está interessada no saber e na inovação. Então, ele vem com essa procura já. Então, eu pelo menos, não tenho dificuldade nenhuma em falar isso com os pós-graduados, em que eles vão absorver isso muito bem, procurar estudos e isso vai evoluir. E, doutor Mosquen, dentro que você acabou de falar sobre o acadêmico estar lá receptivo a essas novas informações, na época que você estava na faculdade, a medicina estava muito mais voltada à patologia, doença.
Você já enxerga essa mudança de comportamento nos seus alunos, em querer buscar condutas mais preventivas? Hoje a medicina regenerativa é muito importante, né? Existe uma frase antiga que grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Hoje os grandes cirurgiões são com pequenas incisões. Então nós estamos procurando cada vez mais ser menos invasivos. Então a regenerativa é muito importante. E você entende que esses conceitos, eles já estão na academia ali de quem está fazendo a residência médica? Já, mas vai depender muito de como você tem essa parte dos professores, né? Em estímulos de estudo. Às vezes tem alguns mais conservadores que podem trazer para esse aluno ou esse doutorando uma visão negativa, mas vai muito pessoal. Mas o residente é aquele que vai procurar muito, então ele vai ter informação. Mesmo que não seja uma opinião pessoal de um ou outro, ele está sempre procurando a inovação. Então, vamos nós voltar aqui para o nosso laser, pensando na mulher que quer uma melhora global. É comum você receber uma paciente que está lá com a queixa do ressecamento vaginal, do desconforto no ato sexual, mas também querendo melhorar a estética externa, a vulva? Muito. A preocupação dela principal hoje, o ressecamento é uma queixa durante um período, ato sexual. Beleza. Mas a parte externa é muito importante. E quais são aí os recursos que normalmente você oferece para suas pacientes nessa melhora estética? Nessa situação você pode fazer um preenchimento, depende de flacidez, você pode fazer um ultrassom microfocado, você pode usar o laser mesmo para poder melhorar a parte externa. O Frax você pode usar. Então, você tem uma gama de energias que você pode usar nessa situação. O processo celular é o mesmo. É só o que eu tenho mais manejo de usar esse tipo de energia e conhecimento. Então, se eu tenho um conhecimento maior de elétrica, um conhecimento mais de eletromagnética, que é o laser, então eu consigo jogar essa energia que eu quero para um resultado. E quais são ali qual é o laser que mais facilita a produção de colágeno, que vai diminuir a flacidez? O que se usa muito hoje é o herbárium. Então, é a plataforma em que você tem... O laser tem um comprimento de onda. E esse comprimento de onda a gente tem que chegar a uma determinada micras para poder atingir esse fibroblasto. Então, você vai dosar justamente a escolha do laser, já vem os protocolos fechados do tipo que você vai fazer. O laser de CO2 ou o laser de herbário. Então, YAG também, o EYAG você pode fazer, depende do que você quer. Mas normalmente essas plataformas vêm fechadas em aparelhos e alguns são flexíveis, você consegue usar um ou outro, justamente por causa desse comprimento de onda. Mosquen, fala pra gente, elenca pra gente, eu vi você falando de vários procedimentos diferentes aí. Fala pra gente sobre cada um deles, quando você usa o laser, quando você usa uma radiofrequência, igual você falou. Fala pra gente de todas as possibilidades e como você vai casando um pouquinho cada uma delas, combinando elas para você chegar a um resultado satisfatório para sua paciente. Vamos para o menos mais simples, que é a energia elétrica, é o Frax. São microagulhas que você faz pequenas perfurações, mas esse precisa de anestesia na pele e entrega a droga lá, faz um drug delivery para você poder estimular. O próprio tecido é estimulado pela energia elétrica. Quando você usa uma amperagem alta, você tem essa lesão tecidual e ela consegue fazer essa regeneração. O laser você tem uma penetração no tecido e você tem a produção o estímulo do colágeno. Ele esquenta o local, mas ele não tem energia elétrica, tá? É mais por calor. E quando você usa o preenchimento, quando você tem flacidez, que você vai usar e fazer o preenchimento dos grandes lábios. Qual outro que você... E esse preenchimento nos grandes lábios você faz normalmente com que tipo de produto? Você pode fazer com ácido hialurônico. Ácido hialurônico. E aí, vamos falar de uma outra queixa que eu acredito que seja recorrente e que a gente ainda não falou aqui. O clareamento de toda a região de virilha, né, perianal. Isso também é uma demanda no dia a dia? Começou a ter essa demanda e eu fui informado disso para os outros colegas que tem uma demanda muito grande masculina também, de clareamento de virilha. Mas
a mulher procura na parte ginecológica muito para esse clareamento, ou seja, você vai fazer um peeling, mas usando drogas que vão clarear também. E normalmente, quando a demanda é o clareamento, além do peeling, existe alguma outra, já na área da tecnologia mesmo, algum equipamento que... O laser você já ajuda no clareamento. Aí você tem que mudar setar essa configuração para você poder melhorar fazer o clareamento. Então, no dia a dia, você trabalha com essas duas técnicas, Sim. né? Tanto o peeling quanto Sim, um sim. procedimento de laser e assim sucessivamente. E normalmente quais são os peelings mais convencionais para essa área, Dr. Mosquen? Qual o peeling que você normalmente utiliza? Existe... Eu praticamente não uso muito peeling, não. Porque eu acho que esse peeling é muito trabalhoso ainda para você ter em consultório. Mas você tem diversos produtos que você vai usar para clareamento em si. Entendeu? Já tem estruturas que vêm montadas prontas, ou você pode solicitar as farmácias de manipulação para você poder adquirir o produto clareador, né? Quando a gente pensa no clareamento, né, eu logo fico pensando assim, né, na dermatologia. O melasma é a maior demanda da dermatologia, né? Então, o clareamento da virilha, normalmente ele é um clareamento fácil, rápido, que exige aí do médico poucas sessões, ou não, é o contrário. Como que funciona isso? Tem algum tipo de pele em que o clareamento da virilha é mais difícil? A pele com uma característica com mais melanina, mais escura, que ela tem essa lesão escurecida, você tem uma dificuldade. A pele mais clara, se ela não tem lesões muito escurecidas, ela fica mais fácil de ser tratada. E a faixa etária, vamos supor, o clareamento numa pele mais jovem é mais fácil do que numa pele de uma mulher numa idade mais avançada, pós-menopausa, por exemplo, ou não? Isso é indiferente? Não, a pele mais jovem é melhor de ser tratada. A resposta é mais rápida. Mais rápida. E, Dr. Mosquen, e os resultados que você consegue alcançar com seus procedimentos íntimos, cronologicamente falando, você consegue rejuvenescer quanto uma área dessa? Você tem esse dado na cabeça? Por exemplo, a pessoa que está lá com 50 anos e fez o procedimento. Cronologicamente, você consegue falar isso para o seu paciente? Você vai fazer o procedimento, você vai ficar com a sua região íntima como se fosse uma menina de 30 anos. Não consigo, dá para fazer isso. Consigo. Nunca tentei. Porque você vê, vai analisar a textura, tecido, você consegue só ver esse ganho, né? Mas é visível, porque quando você faz a documentação fotográfica, é visível a alteração. Para você fazer esse antes e depois, então você faz a documentação fotográfica. Justamente, você pode usar como documentação fotográfica. Agora, uma curiosidade que eu tenho em relação ao laser íntimo. Do mesmo jeito que uma mulher faz lá uma luz pulsada para estimular o colágeno e fazer uma prevenção de rugas, de flacidez, você entende que eu, digamos, não tenho nenhuma queixa, não tenho perda urinária, eu ainda sou relativamente jovem, né? Você entende que o laser íntimo, ele traria ali um benefício para eu ter ali um banco de colágeno e ter uma visão preventiva, ou você entende que não? O laser, de fato, ele deve ser utilizado só após os primeiros sintomas. Se você não tem sintomas, você não tem melhora. Então, o método indicado, você começa a ter uma falha, mas é uma falha indireta. Porque eu vou te perguntar se você melhorou, você fala assim, não melhorei porque eu não sentia nada. Então, esse estímulo do colágeno, para a questão íntima, vaginal, você tem o hormônio ainda até chegar a esses 50 anos, não é igual pele, de face, flacidez. E aí você, então, essa queixa vem mais um pouquinho tardio. Então, essa profilaxia anterior aos 50, eu não vejo uma indicação muito clara ainda hoje. E você disse, Dr. Mosquen, que os procedimentos íntimos eles estão cada vez sendo feitos até em mulheres mais jovens, né? E quando que, dentro da etapa da vida da mulher, a gente tem, obviamente, o parto. Pós-parto, essa mulher pode fazer esse tipo de procedimento íntimo para estimular estimular a produção de colágeno, rejuvenescer a área íntima dela?
Pode, é uma das indicações clássicas, né? Você tem uma perda do hormonal, você tem uma perda do pós-parto, um enfraquecimento do tecido vaginal, e aí o laser entra estimulando como se fosse uma paciente em menopausa. Ele volta a ter aquele rejuvenescimento pelo estímulo de laser, mas logo após esse aí, uns 8, 10 meses, ela está com hormônio normal, de produção, fora lactação e tudo, ela volta a ter então a textura boa da parede vaginal. E as mulheres que têm parto normal, doutor Mosquen? Essas mulheres, existe um mito popular que essas mulheres, quando têm parto normal, elas perdem muito mais a estrutura do canal vaginal. Isso é uma realidade, isso não é uma realidade, porque o processo de parto normal vai gerar uma inflamação também aguda, que pode também gerar posteriormente a produção de colágeno. Mas na sua prática e também na literatura científica, isso é uma realidade? A mulher que faz parto normal, ela perde muito mais essa estrutura do canal vaginal? O parto normal, o parto transpélvico bem conduzido, ele vai evitar as lacerações musculares e de tendão. Então, o que preocupa hoje a parte de ginecologia e obstetrícia é que existe uma moda em ter parto normal sem orientação médica, ou deixar nascer tão natural. O tão natural rasga, lacera. E essa laceração eu tenho que suturar de volta. Eu não resolvo ela com regenerativo. Então, quando você tem toda a estrutura perineal, a musculatura vem da parede do osso, da bacia, e vem para o meio do períneo, que é um tendão. Então, se eu rompo algum lado daquele, o outro puxa para o outro lado. Então, eu faço uma desarmonia, tiro essa harmonia da região perineal. Eu posso ter essa ruptura ou abrir isso com a incisão, que é a episiotomia, mas eu preciso fechar. Então, o mito é que ou eu, como obstetra, não fecho a musculatura que abriu, estou sendo iatrogênico, aí fica ruim e põe culpa no parto. Mas toda estrutura vaginal é muscular. Então, se eu faço um trabalho de fisioterapia ou de estímulo para esse tecido voltar ao normal, sem ruptura, eu vou ter um tecido, um canal vaginal totalmente normal. Totalmente íntegro novamente, né? E dentro do contexto, né, da gente trazer pessoas aí com um olhar diferenciado, você tem alguma experiência já com os pacientes bariátricos? De um modo geral, né, a mulher bariátrica, ela vai apresentar toda essa questão da flacidez vaginal, essa questão, não falo nem da lubrificação, apesar, né, de toda a alteração hormonal que a mulher obesa ela vai ter, mas assim, na sua prática clínica, a mulher bariátrica, que fez também ali a cirurgia bariátrica, teve uma perda de peso importante, ela, dentro até de uma proposta de um rejuvenescimento sistêmico, o laser íntimo? Cabe para o epitélio, para o externo. O que acontece? Se você engordar 10 quilos ou perder 10 quilos, a estrutura que você expandiu ou encolheu, ela vai ficar flácida. Então, ou eu tiro ela do lugar porque eu engordei muito, ou ela fica flácida porque eu perdi muito peso. Então, a vagina ou o tecido de uma paciente pós-bariátrica, como ela é uma paciente desnutrida, ela já está perdendo um pouco nessa situação. O laser vai ajudar? Claro que vai ajudar, mas não é a solução total do problema. É um dos viés. Isso aí. Né? Mas eu posso ter uma melhora, mas eu não posso prometer que ela vai ter um sucesso do jeito que ela quer, só com laser. Com certeza, né? Multifatorial. Isso aí. Paciente bariátrico é um podcast, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. A complexidade do paciente bariátrico é muito grande. E, doutor Mosquen, e esses pacientes que fazem os procedimentos com você, depois que você termina de fazer o procedimento, existe alguma necessidade de resguardo, algum cuidado específico para que não atrapalhe o resultado do procedimento que você acabou de fazer? Então, quando é laser vaginal, você pede uma abstinência sexual de 7 dias. Por quê? Porque você fez um trauma por calor em toda a parede vaginal. E a parte externa você vai usar um creme calmante, clareador, né? Que você vai melhorar essa questão térmica, porque ela tem a sensação de que está quente, de aumento de temperatura. Então você usa um creme de proteção. Então, Mosquen, e você falou que usa um creme.
Qual o creme que você costuma utilizar nesse pós-procedimento? Como essa mulher vai voltar ao trabalho, vai voltar à sua atividade física normal, laboral, ela não tem restrição, a gente precisa dar um conforto a ela. E a região externa, a região vulvar, fica mais quente, ela sente aumento de temperatura. Só que o laser ele vem para também clarear. Então a gente usa um creme, solicita a farmácia de manipulação. Esse creme é manipulado, foi uma fórmula desenvolvida que é bem legal, que foi específica para essa situação. E aí você tem um produto clareador, um produto calmante e um reparador do tecido, em que ela vai ter um conforto nesse dia e após essa semana que você fez o procedimento do laser. A queixa, a sensibilidade dela é na parte externa. A interna ela não vai ter problema. Agora você tem que falar para a nossa audiência, né, Jaque? Como é que está sendo o resultado desse creme? Seus pacientes estão gostando desse creme manipulado? Fala para a gente adorando. Um pouquinho. A paciente, ela a princípio, ela procurava muito creme de farmácia. Industrializado, né? Industrializado. Então, quando você mostra a ela o benefício e o cuidado que você teve e a farmácia teve em desenvolver esse creme, ou seja, ela dosou aquilo para esse procedimento, aí você tem um resultado melhor. E aí, eu acho que a gente tem que tocar num assunto que normalmente as mulheres se questionam. Esse procedimento dói? Não dói. A vagina não tem sensibilidade à dor. Então, como o laser é calor, ela tem a sensibilidade de aumentar aumento de temperatura. Agora, se eu uso o Frax, que é energia elétrica, dói. Eu preciso anestesiar. Mas então existe recurso para a paciente não sentir a dor, né? Justamente. Normalmente, essa paciente, quando vai fazer a primeira sessão, ela vem muito apreensiva. E aí na segunda sessão, ela já vai muito mais tranquila, porque ela não sente. E existe alguma restrição para pacientes que tiveram câncer ou que trataram um câncer recentemente? Então, se você tiver uma paciente com câncer vaginal, um câncer de colo do útero, que você fez radioterapia, esse estímulo vai ser menor. Mas não existe restrição da paciente que fez tratamento. Mas eu tenho uma vagina irradiada, menor vascularização, eu já tenho isso já com a deficiência. Eu vou melhorar, mas não vai ter uma resposta tão satisfatória. Não vai responder da mesma forma, né? Mas eu, como mulher, quero acreditar que é melhor fazer do que não fazer. Então, assim, mulheres, vamos ficar atentas a isso, né? Porque os processos quimioterápicos, que são importantíssimos... Isso. Mas são muito invasivos, né? São muito, né? Eles vão afetar o organismo como um todo. Então, se a gente tem recurso, é uma boa alternativa. E aí vem uma pergunta que também me gerou muita curiosidade. As mulheres que têm candidíase de repetição, como que é a relação disso com o laser íntimo? O laser em si, você pode usar uma luz azul, o laser azul, são os LEDs. Então você vai melhorar a imunidade do tecido vaginal. Mas o laser em si, eu tenho melhora da textura do epitélio, melhor proteção. Mais específico para candidíase de repetição, a gente usa outra tecnologia. Outra tecnologia. Mas, vamos lá, a mulher que tem a candidíase de repetição, ela pode fazer o laser? Pode fazer o laser se não estiver na fase ativa da doença. Porque a candidíase já é uma inflamação, é uma ite, né? Uma vaginite. Eu preciso tratar para não abrir uma porta de entrada, porque eu tenho penetração no tecido. Então eu tenho que estar com um tecido sadio, sem nada infeccioso, nenhum germe ali ou nenhum fungo, para poder fazer dar o estímulo de laser. E aí vem uma pergunta. Se o laser íntimo, né, se todos esses procedimentos, de um modo geral, são procedimentos tão importantes para a saúde da mulher, para a autoestima da mulher, por que você acha que esses procedimentos eles ainda são tão pouco disseminados no mundo da ginecologia de um modo geral? E porque também, né, que eles são um tabu para a mulher, né? Primeiro não tem muito tempo a questão da medicina regenerativa. E as mulheres às vezes não têm acesso justamente a isso, essa informação. Porque isso é bom em qual situação? Ela vai de pessoa para pessoa. Então,
Isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo uma divulgação, botando um acesso, holofote, né? Um holofote para a pessoa que está nos assistindo externamente, isso é muito importante, porque ela vai despertar o interesse. E a medicina é muito de um falar para o outro, um paciente falar para o outro, mas hoje elas procuram mais, né? Você tem mais acesso às mídias sociais, que vai pegar um grupo maior de pacientes. Então, em resumo, se essa mulher tem flacidez vaginal, se essa mulher está com incontinência urinária, se essa mulher está sentir dor ao fazer o ato sexual, ou seja, ela está com o epitélio muito delgado, ou né? mesmo atrofiado, afrouxamento, ou né? se essa mulher está com um afrouxamento, tudo isso hoje tem como se reverter com os procedimentos. As fissuras, né, de fúrcula vaginal. A flatulência vaginal ali durante o ato sexual, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que gera muito constrangimento para a mulher. Então, a mulher saber que um laser íntimo vai diminuir esse tipo de situação beneficia absurdamente o empoderamento, a autoestima, né? E a gente pega quantas mulheres ali após os seus 40 anos que estão encontrando novos parceiros, buscando ali estar realmente com a sua autoestima, né, resgatada. Então, assim, isso é muito importante. E o Dr. Mosquen falou também, né, Jaque, que as mulheres, na verdade, a gente está começando a viver mais agora a partir dos 50 anos, justamente, né? Isso aí. Você está mais economicamente estabilizado, quer curtir a vida, e aí muitas vezes você fala assim, olha, mas eu não tenho mais hormônio, não tenho mais uma aparência adequada para me curtir a vida como eu tinha 30 anos. Você está resolvendo. Você quer viver, mas não tem estímulo para viver. Isso, só alguma coisinha que é o hormônio. Isso aí. E estatisticamente, né, a gente tem que pensar que se nós estamos vivendo mais, é o como eu vou viver. E a gente sabe que é muito louco isso, né? Mas o sexo, ele aumenta a saúde das pessoas, né? A saúde cardiovascular, a saúde cerebral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Porque não é porque passou a minha fase reprodutiva que eu deixo a minha sexualidade desassistida e abandonada, né? Então, isso é muito importante. A mulher ir ressonando isso para ela se conscientizar também da importância desses autocuidados, né? Algumas mulheres, né, os nossos avós, vamos colocar assim, eles tinham uma função da mulher, ou seja, cuidar de casa, reproduzir. 50 anos não reproduz, não tem mais função. Então ela morria ali. Hoje, 50 anos, talvez sejam as mulheres mais bonitas. Porque então, todas elas estão se cuidando muito antes, né? Em quantas gerações, né? Nós estamos falando das nossas avós para as mulheres de hoje. Sim. Então, é muito pouco tempo para um ganho tão grande de qualidade de vida. Essa transformação da informação traz um resultado fantástico, né? Para as mulheres. E não imenso. Só para as mulheres, né? Para a sociedade como um todo. Porque é muito mais fácil uma família, né? Um marido, os filhos, se relacionarem com uma mulher bem resolvida, que está empoderada, que está entendendo, que está conectada com o que está acontecendo. E a gente sabe que a questão estética, a questão sem exageros, né, de forma consciente. Estética e estrutural, né, Jaque? Isso aí, estética e estrutural, elas vão fazer, sim, muita diferença. Porque o bonito do laser íntimo é isso, né? Nós não estamos meramente falando da estética. Sim. Porque a melhora estrutural, ela faz muita diferença. E para a mulher que faz o procedimento, escutar do parceiro faz diferença. Com certeza. Né? Porque tudo isso gera a garantia de que o procedimento realmente, o investimento valeu a pena. E o bem-estar dela em si, né? Ela tem uma visão diferente da vida, é isso que você está falando. Eu posso ser um gordo feinho, mas eu olho no espelho e eu sou bonito. Eu me sinto, então ela vai se sentir melhor ali. É isso aí que é a parte importante. Dr. Mosquen, conta nos seus casos aí do dia a dia do consultório, né? Acredito que você deva escutar inúmeros relatos das mulheres
com os diferentes níveis de satisfação para trazer quais foram aí os diferentes benefícios que elas tiveram com os tratamentos que você propôs para elas lá no dia a dia do consultório. Fala para a gente o quanto tudo isso mexeu com a autoestima das suas pacientes. Então, tem algumas pacientes que marcam mais do que as outras. Há pouco tempo teve uma que eu fiz o protocolo de laser íntimo, e ela era uma paciente mastectomizada, usando todas as drogas quimioterápicas e tudo. E ela vinha triste. E quando ela saiu, fez as 3 sessões, foi embora, um mês depois ela voltou com um relato que eu mudei a vida dela. Isso é muito gratificante. Nossa. Porque ela não conseguia ter mais atividade sexual, não tinha o prazer com o parceiro e mudou completamente a vida dela. E ela contou também que ela foi numa sessão que eles fazem na oncologia e relatou isso, ou seja, ela levou uma informação a mais pessoas que às vezes não estavam achando. Como isso é importante, né, no dia a dia da vida da mulher, porque a mulher que está fazendo tratamento de câncer, ela é tolhida de praticamente tudo. Totalmente fragilizada, né? E ela fica muito fragilizada por tudo isso. Então, quer dizer, uma tecnologia como essa, como não envolve substâncias químicas, né, não envolvem outros elementos que podem, de alguma forma, ali estar intoxicando o organismo dela, quer dizer, você é melhor do que ninguém para falar que não tem nenhuma contraindicação nesse sentido, Justo. né? Uma outra paciente que teve uma fissura de fúrcula vaginal, que não conseguia mais ter relação com o marido, talvez por dor ou por outro motivo, e já tinha ido a vários outros profissionais, fez a sessão. Na primeira ela não acreditou, a segunda ela não acreditou. Ela saiu. Quando ela voltou, um tempo depois, eu falei, você vai fazer mais 2, e não teve mais fissura. Peraí. Ou seja, você resolve um problema crônico de uma forma... Explica para a nossa audiência o que é essa fissura. A fissura é quando você pega a pele e ela rasga a pele por quando você estica. Então, na região, na fúrcula vaginal, finalzinho da vagina, da vulva, quando o pênis entra, ele lacera a pele, ele estica e racha a pele. E aquilo ali é extremamente doloroso. Então, o laser fortaleceu essa área. Mas ela já vinha de tratamentos anteriores, que ela não acreditava, que não melhorava de forma alguma. Ela começou a fazer, não é a primeira sessão que vai melhorar, é a segunda, é a terceira. Então ela fez 2 e foi embora. Eu falei, não vai voltar. Ela voltou, eu falei, melhorei. Eu falei, então você vai fazer mais 2. Então essa é uma paciente que eu complementei com mais 2. Ela não, pelo menos não voltou falando que está com fissura novamente. Mas acho que deu certo. Mas ela com certeza vai fazer a manutenção dela. Em falar em manutenção, doutor Mosquen, você falou que essa manutenção você faz anualmente. Existe alguma paciente ou algum caso que você precisa encurtar esse período de manutenção? Ou isso é de paciente para paciente? Fala para a gente um pouquinho você sobre faz isso. Um protocolo de 1 ano para você rever essa paciente para ver se ela precisa. Se ela tiver necessidade antes, eu posso ajustar aí para 10 meses, 8 meses. A gente pode dar uma... Doutor Mosquen, qual recadinho você daria para as mulheres que têm medo de buscar um médico que trabalha com o rejuvenescimento íntimo para buscar esse tipo de tratamento? Qual a dica que você dá aí para essas mulheres? Hoje nós temos vários profissionais no mercado. A orientação justamente que você mesmo já falou, procurar um médico, ou seja, um profissional que faça o procedimento. E não só os profissionais não médicos nessa situação. A visão médica de formação de fisiologia, citologia e o que vai gerar no paciente é muito importante. São procedimentos que são, na maioria das vezes, indolores, mas são procedimentos que, quando são mal feitos ou com descuido, você vai ter uma lesão estética também. Então, acho que a dica é você observar de um paciente ou outro, saber quem é o profissional e daí discutir a técnica que vai ser feita. Então, a indicação é muito importante. Se eu indico mal, eu não tenho sucesso. Doutor Mosquen, você falou que não é normal sentir dor vaginal, né? Você falou que a vagina não tem essa sensibilidade toda. Mas algumas mulheres têm essa percepção de dor. Quando uma mulher tem essa percepção de dor na vagina, os procedimentos estéticos, os procedimentos de laser, eles ajudam nessa redensificação da área e ajudam a melhorar essa sensação de dor? A dor vaginal, a vagina toda tem uma sensibilidade muito grande. Só que você,
quando você tem um processo inflamatório, uma inflamação real por algum patógeno, ou uma distrofia desse epitélio, você tem dor, você tem o desconforto, que é um fator de proteção. Então ela vai ter dor. A penetração, se tiver até um vaginismo, uma contração do terço inferior da vagina, ou um processo infeccioso lá em cima no colo do útero, uma cervicite, isso ela causa dor. Se eu tiro os processos infecciosos e isso passa a ser, então, uma diminuição da espessura do epitélio, é uma sensação de ardor, esse rejuvenescimento tá favorável. Então o laser vai me ajudar nessa situação. Mas se ela tiver um outro processo que não seja específico para rejuvenescimento, ela não vai ter melhora. E a dor é por outro motivo. Então vamos entrar nessa seara do que não é normal na vagina. Fala pra gente, por exemplo, corrimento é normal? Então, o corrimento fisiológico, você tem que ter uma umidade vaginal, aumenta o líquido vaginal, um transsudato na excitação sexual, vem líquido do colo do útero, que é um muco que cai no canal, no terço superior da vagina, e ele vai se dissolver, ele vai ter essa umidade. Isso tem que ter sem odor, não pode ter cheiro e cor. Então, quando você começa a ter uma cor diferente, você começa a ter, então, associar alguma patologia. Ou seja, então, se tiver cor e odor, você já está desenvolvendo a vaginite. Já está desenvolvendo. A vagina, por si só, ela tem um odor de maçã verde, por causa do glicogênio. Maçã verde. Viu, Jaqueline? Tá vendo? Tem que gostar de maçã verde. Tá vendo? Então, viu? Nunca mais vou esquecer isso. Então tem que ter odor de maçã verde. Odor de maçã verde. E evoluindo para as vaginites, né? Acho que nós vamos fazer algum produto à Já base era. de Vamos luminescência. que é vitamina C. Entendeu? Que é uma vitamina francesa. C japonesa magnífica, desculpa. né, Fábio? orgânica. E que tem cheiro de maçã Maçã verde. E que é naturalmente cheirosa a maçã verde. Só quero saber como é que vai ser o nome do produto. A gente pode, inclusive, pedir a sua sugestão. Doutor Mosquen, dentro daquilo que é a realidade do consultório, né, eu queria fazer assim, uma analogia, porque recentemente o SUS ele reconheceu ali a prática da reposição hormonal dentro do que é os protocolos de tratamento do SUS. Você, como ginecologista, que também está ali nesse ambiente, como que você vê a preparação até do ambiente e dos profissionais para, de fato, conseguirem atender a essa demanda da população, considerando que a reposição hormonal ela passa por inúmeras nuances para que a mulher possa estar apta a fazer a reposição hormonal, né? Considerando todos os conceitos de que o hormônio a mulher precisa merecer para usar. Como que você vê essa caminhada do acesso das mulheres a tudo isso? Você fala no SUS. Isso, no SUS. Então, o SUS é um programa que mentalmente é muito bom, na prática é péssimo. Ele não te traz o produto final, que é o atendimento ao paciente, o básico. Então, quando ele põe que ele vai dar uma reposição hormonal, ele tem que corrigir lá atrás o básico do SUS. Mas para essa paciente chegar para uma reposição hormonal, a reposição em si, ela vai ter que ter um critério. E ele vai ter que ter profissionais habilitados para isso. Eu não posso deixar um médico de família ou um generalista fazer isso. Eu preciso ter alguém capacitado. Porque aí nós vamos entrar num outro fator. Eu começo a incorrer nas neoplasias, que são hormônio dependentes. E aí endométrio, aí eu começo a ter algumas alterações. Vamos voltar lá no seu consultório, saímos do SUS, estamos lá no seu consultório. Obviamente você está fazendo aí esses procedimentos íntimos há bastante tempo e você vê que deve ter percebido que algumas dessas pacientes não teve a duração que você normalmente obtém nas suas pacientes e que provavelmente isso pode ter sido consequência de um declínio hormonal. Quando que você sugere a essa paciente que busque essa modulação hormonal, essa suplementação do hormônio, que mereça o hormônio, igual a Jaqueline falou? Então, saindo dos critérios de exclusão, as neoplasias e algumas patologias cardíacas mais graves ou hepáticas, você entra no critério de inclusão. O ideal é que ela não saia do platô hormonal.
você está na transição lá dos seus 45, 47, 8 ou mais um pouquinho, você já começa a modular para você não ter queda. Mas em algum momento, se ela não percebeu isso ou não fizeram e ela chegou, ela tem uma janela aí aproximadamente de 5 anos pós-menopausal. Qual é a faixa etária que a mulher, ela obrigatoriamente, ela deveria estar mais atenta a essas variações? Qual é a de década, assim, de um modo geral? A brasileira em si é após os 45. De 45. O brasileiro em si, a menopausa ocorre de 49 a 51, 52, mas vai também questão familiar. Mas aos 45, algumas pacientes começam a ter alterações hormonais. E aí é hora de intervir, né? Para você aproveitar esse platô que É você hora de acabou você falar, modular. E você começar a fazer essa modulação para que ela consiga... Mas aí, beleza, chegou uma paciente para você com 60 anos, que infelizmente não teve acesso a essa janela de oportunidade para manter os hormônios em dia. E ela está flácida e ela quer fazer um procedimento com você. Você, nesse sentido, você faz o procedimento, mas também auxilia ela, direciona ela para estar fazendo uma modulação hormonal? A indicação aí é clássica do procedimento. E a paciente, você pode fazer essa avaliação e discutir com ela risco-benefício e ela pode ser incluída, realmente. Porque o cognitivo, a questão mental cognitiva é muito boa, a resposta. É muito rápida. É muito rápida. E você melhora isso. Hoje, vocês devem ter reparado que nós temos muito caso que a gente não via de demência senil, né? Alzheimer. Então, isso tudo tem um fator hormonal. Então, Thomas Ken, e o impacto da subnutrição nessas pacientes? É uma paciente que não tem uma dieta equilibrada, que, como a Jaque falou, que está obesa. Como é que o impacto nela, nessa flacidez precoce, vamos dizer assim, da região íntima? A paciente com um excesso de peso, ela produz mais estrona através do tecido periférico. Então, ela tem um ganho hormonal. Ela entra nos riscos de algumas patologias. Ela com a flacidez, você vai melhorar só a parte externa. A parte externa que eu digo é epitelial, de contato no ato sexual, o que ela está vendo. Mas a estrutura que você tem de aumento de peso ou perda de peso, você não tem como melhorar. Ela não vai ter melhora nessa situação. Ela vai ter uma melhora só na sensibilidade, mas não vai ter uma melhora visual, estético. E as mulheres que estão em estado de subnutrição, porque também hoje você tem aquele paralelo, né? Você tem as mulheres obesas, mas também tem as mulheres que são muito magras, às vezes mulheres que estão no peso ideal, mas que de alguma forma elas estão subnutridas. Essa subnutrição também impacta nessa geração de colágeno, levando a uma flacidez precoce? Com certeza. E ela diminui você tem que ter um peso ideal. Quanto muito menos você tem, muito magro você deixa de produzir o hormônio que ele vem, a base dele todo começa no colesterol, né? Agora, uma pergunta que eu acho que é muito importante, considerando que o principal objetivo do laser é estimular colágeno. Para estimular colágeno, a gente precisa de substratos, de matérias-primas, de uma alimentação, né, satisfatória e equilibrada, tanto nos macro quanto nos micronutrientes. Na sua prática clínica, você adota como protocolo o uso de algum tipo de suplemento que estimule também a síntese de colágeno ou que dê o substrato para garantir que aquele estímulo vai ter matéria-prima para produzir o colágeno? Então, né, nesse processo que eu faço, eu direciono isso para um outro profissional habilitado em nutrição. Uhum. Então, eu passo essa orientação direto para uma outra especialidade. E ela vai ser muito melhor assistida, eu posso até fazer, mas ela vai ser muito melhor assistida do que se eu fizer complementar. No seu olhar, você entende que essa visualização, ela de fato agrega uma resposta clínica mais satisfatória? Sim, ela vai ter uma resposta com certeza. Ou seja, a mulher que faz uma dieta equilibrada, indicada por você até num pré-procedimento, ela vai ter um procedimento e um pós-procedimento muito mais duradouro. Mas ela vai ter que seguir essa dieta. Uhum. Não pode ser só naquele período, ela vai ter que mudar um estilo de vida, né? Para poder ter esse benefício, que não vai ser imediato para a alimentação.
Sim, é bom que você tenha essa acessibilidade, né? Porque na maioria das vezes as pessoas vão lá, fazem o procedimento e acabou aquilo, vão né? embora. Então vão embora. Então, se você já tem essa acessibilidade para ter essa integração profissional e trazendo essa mulher, olha, eu estou fazendo esse procedimento, mas você precisa de ter um direcionamento na sua dieta para você conseguir melhorar a flacidez da sua região íntima e perdurar, né? Ficar por mais tempo. Porque se você continuar do jeito que você está, em menos de um ano que você voltaria aqui, você vai... Isso. Na verdade, né, é muito aquela história assim também, né? Eu fiz um procedimento e o que eu vou fazer para manter aquele procedimento, né? Às vezes as pessoas elas esquecem da balança, né? Porque eu vou acelerar o meu processo de envelhecimento ou eu vou desacelerar meu processo de envelhecimento, né? Você pede ajuda, mas tem que se ajudar também, né? Senão você não complementa. Doutor Mosquen, conta pra gente, os absorventes diários, eles são positivos ou eles, de alguma forma, vão trazer prejuízos para a saúde íntima? O absorvente diário, ele abafa a região genital. Só que hoje existe uma tendência de uma depilação quase completa da região genital. O pelo é importante para fazer um manto gasoso que vai fazer uma proteção bactericida. Mas hoje a cultura nossa aqui não ter quase pelo. O absorvente ele vem aquecer. E esse aquecimento do local, ou seja, a falta de respiração na região vulvar, você pode incidir com uma incidência maior de cândida. Então, doutor Mosquen, então você está falando para a gente que o novo costume de manter a vagina depilada afeta totalmente a estrutura vaginal. É isso? E aí que quando você bota absorvente íntimo, isso pode provocar várias ites, como você falou, por conta disso. Fala disso pra gente com maior detalhe. A depilação, você perde a proteção. Você não vai ter nenhuma causa secundária a isso. Quando eu abafo, esquento, eu tenho uma chance maior de fungo pela região ser úmida. O absorvente íntimo, ou esse protetor íntimo, ele serve muito mais só para as pequenas secreções para não passar para a roupa né, externa. Então, ele é fininho e tem que ser sem perfume. Não pode ser perfumado, que isso vai também mudar o pH vaginal. Então, e o absorvente interno, né? Ele também segue essa linha ou não? Não, o absorvente interno tem uma característica bem interessante. A vagina no terço inferior ela tem músculo, que tem fibra estriada. Então eu sinto que tem alguma coisa ali. O absorvente íntimo ele foi feito para usar no terço médio da vagina, que tem musculatura lisa. E aí você não tem a propriocepção, que tem alguma coisa expandindo no canal vaginal. Então ele tem que ser bem colocado. A colocação é justamente um dedo indicador que vai te dar esse terço vaginal, porque a vagina em média tem 11 centímetros na parte posterior, 9 centímetros na parte anterior. Quando você coloca esse absorvente que ele expande pelo líquido menstrual, né? Você não tem sensibilidade, então você tira ele com facilidade. Ele não tem problema, você não pode deixar ele muito tempo, porque senão ele pode até fazer uma ulceração na parede vaginal. Ou se te esquecer o absorvente lá dentro, você pode levar um grave dano à vagina. Pode. Tem uma ulceração, Vamos falar também de outros produtos de uso vaginal, como, por exemplo, os lubrificantes íntimos. Qual é a recomendação quando se fala em lubrificante? Então, o lubrificante em si deve ser base de água, com um pH adequado, um pH mais para ácido do que para básico, a lubrificação é só do introito vaginal. Ele não tem lubrificação no final do canal vaginal, porque a fricção é só no terço inferior. Então é só na parte da entrada real da vagina. Você já tem que pegar o lubrificante e aplicar intravaginal, não né? Precisa, isso não precisa disso. E por que um lubrificante à base de água? Então, porque ele vai dissolver, ele vai ser absorvido muito mais fácil, ele vai subir, ele não é oleoso. Né? Você pode usar o óleo, mas ele vai ter um resíduo muito grande no canal vaginal. E além, então, dos lubrificantes, vamos pensar agora na limpeza da pepeca, né? A pepeca, ela passa ali por vários mitos de limpeza. Uso um sabonete líquido adequado, que teoricamente ali tem na prateleira do supermercado, de pH equilibrado,
ou eu utilizo o sabonete convencional de barra? E realmente existe diferença de um para o outro? Então, vai depender do pH. Você vai mudar o pH e esses sabonetes bactericidas, eles vão tirar todas as bactérias da vulva, tanto as maléficas e as benéficas. E aí você abre porta para a maléfica. Então nós temos que ter cuidado com esse uso excessivo de sabonete íntimo, mas você tem que usar sempre com pH mais ácido do que o pH mais básico. Ou seja, sabonete em barra nem pensar, né? Porque sabonete em barra tem um pH Justamente. para lá de alcalino. Isso aí. Acho que isso é muito importante. Mas, doutor Mosquen, eu acho que falar também é sobre o local em si da limpeza. É necessário lavar o canal vaginal? Não. O canal vaginal não, a higiene é a parte externa. O que está para dentro do canal vaginal, se você precisar, ele mesmo vai eliminar, porque aquilo tem a sua flora, né, a flora vaginal, ela vai ter esse comensalismo, vai ter um equilíbrio. Mas se você ter uma ducha de água, quando vai usar a ducha higiênica e entrar para o canal vaginal, aquela água contaminada, aquelas bactérias que estão ali vão mudar o pH e você vai começar a ter processos infecciosos vaginais. Então, no final das contas, uma limpeza adequada é uma boa limpeza ali da vulva, da virilha e da região perianal. Isso aí. Vocês estão falando de limpeza, a gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem o costume também de usar as duchinhas higiênicas, né? Como que isso pode influenciar infecções na vagina? Essa limpeza com a duchinha higiênica, quando você está limpando os resíduos de fezes, isso pode escorrer para a vagina. Você tem alguma ideia disso, doutor Mosquen? A posição ideal de se jogar a ducha é de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque com a pressão da ducha, o ânus é muito perto do canal vaginal, né? Então qualquer fragmento de fezes pode contaminar a vagina e você vai ter uma Escherichia coli ou outro germe que seja no canal vaginal que vão te dar características de corrimentos diferentes. Aí eu vim para uma questão aqui pensando no parque de diversão que pode existir, né? No que tange as escolhas, sejam dos diferentes lubrificantes íntimos ou dos diferentes acessórios e assim sucessivamente. Mas quando a gente pensa nos lubrificantes íntimos, onde a gente pensa com o olhar recreativo, que possuem lá os diferentes aromas, as diferentes cores, vocês, como ginecologistas, olham para todo esse cenário, né, pensando na química do corante, dos aromas, dos próprios conservantes que estão nesses produtos. Existe alguma correlação entre o uso desses tipos de produtos e vaginoses? Existe porque a gente, na realidade, o ginecologista não consegue identificar o que é o que dessas substâncias. Por quê? Tem uma gama muito grande, ainda mais recreativo. Eu já peguei no consultório uma vagina, uma pessoa que chegou com o canal vaginal todo azul. Azul, mas azul não é azul azul de violeta, é azul. Outras tingidas, rosas, vermelhas. Então, são bolinhas que se usam, que explodem no canal vaginal, que nós vamos aprendendo com o paciente chegando. E aí você tem, e aquilo depois vai causar um desequilíbrio de flora, deve matar essa flora toda e você pode ter um processo infeccioso associado. A Jaque falou de parque de diversão, então a gente está falando de ato sexual. Vamos falar sobre o esperma em contato com a mucosa vaginal. Então, quando há o coito, né? E o homem deposita o esperma dentro do canal vaginal. Depois de algum tempo, isso tem que ser higienizado. Esse esperma pode proliferar alguma bactéria, alguma coisa dentro da vagina. Fala um pouquinho sobre essa higienização pós-ato sexual. Então, se o homem tem uma boa higiene, esse ato é normal. Isso vai ser absorvido normal, porque o espermatozoide, por si, ele vai querer ascender ao útero, chegar à trompa e ter a fecundação. Mas se isso estiver infectado, ela pode ter, o que a gente vê muito são as doenças inflamatórias pélvicas depois de atividade sexual, ou seja, essa contaminação existiu. Mas não é regra você ter que lavar o canal vaginal depois de uma atividade sexual.
Há quem tem a rotina, mas não é regra. E vice-versa, isso, por exemplo, se a mulher tiver alguma infecção, alguma vaginite, isso pode também passar para o homem? Pode passar para o homem como uretrite. Uretrite, né? Como o homem identifica isso? Ou é muito mais fácil a mulher identificar do que o homem? A mulher por si só se cuida mais. O homem, nessa questão, é mais relaxado, digamos assim. Mas uma secreção peniana, seja ela fluida ou amarelada, ou o que for, não é natural, não é normal. Então isso aí deve se cuidar. Uma vermelhidão da glande, o prepúcio, ou seja, da estrutura de pele, da parte externa, ele tem que se cuidar. Então o homem também tem que ficar atento. E já que a gente está evoluindo para doenças sexualmente transmissíveis, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o impacto da doença sexualmente transmissível nessa estrutura da vagina? Tem alguma doença sexualmente transmissível que pode evoluir para um padrão inflamatório tão grande que pode danificar a estrutura da vagina? Pode. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, você tem o clássico, é o HPV, e alguns sorotipos de HPV vão te gerar o câncer de colo uterino. Os outros tipos vão dar um processo de proliferação muito grande, que é extremamente trabalhoso de tratar, e você vai ter que queimar esse vírus, e essa queimadura, essa destruição vai ter uma lesão vaginal. Então, teoricamente, ela teria depois a vagina com vários pontos de fibrose, isso seria uma coisa importante. As sífilis ou outras patologias vão dar úlceras vaginais, ou seja, destruição do tecido, vão deixar cicatrizes também, fibróticas. Então, essas doenças sexualmente transmissíveis são importantes. A gonococcia vai acender o colo do útero, vai fazer um trauma na trompa. Então, essas patologias vão sendo prejudiciais à mulher. E hoje nós temos a incidência maior. Você falou de todos esses traumas, doutor Mosquen, e obviamente depois que você danificou o tecido, você destruiu o tecido, não tem como você recuperar ele mais, né? Ele cicatriza, mas fica fica fibrose. Fica fibrótico. E isso atrapalha a mulher depois no ato sexual, na vida sexual dela? A fibrose por si ela não distende. A estética também, ela pode deformar, né? Você colocou que está havendo um aumento da incidência, né? Qual é a orientação que você deixa aí, né, de dica para as nossas ouvintes para que haja, de fato, uma boa atenção e uma prevenção quanto às doenças sexualmente transmissíveis? Então, primeiro é conhecer o parceiro, mas mesmo conhecendo o parceiro, se não for um parceiro fixo de um período mais longo, você tem que usar o condom, a camisinha. Bem, doutor Mosquen, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente o seu compartilhamento de conhecimento, todos os seus casos clínicos, toda a sua experiência nessa conduta de procedimentos íntimos que tem ajudado tantas mulheres. Quero agradecer também a extrapolação do assunto, né, que a gente entrou em outros assuntos que são muito pertinentes no dia a dia da vida da mulher. Então, muito obrigado, doutor Mosquen, por ter compartilhado tudo isso com a gente hoje aqui no Formulando. Eu que agradeço vocês a poder participar e poder esclarecer alguns pontos que às vezes é um tabu ou uma dúvida que você procura com terceiros, mas quando você tem uma informação científica um pouco mais adequada, você consegue esclarecer e talvez melhorar algumas dúvidas de alguns, né? Pelo menos ficar mais confortável, né, doutor Mosquen? Justamente. Obrigada, doutor Mosquen. Obrigada a você que ficou aqui assistindo Formulando com a gente. E se você ainda não nos segue, vai lá, inscreva-se no nosso canal e, se gostou do conteúdo, compartilha com os amigos e, em breve, aguarde que tem mais conteúdo. Até lá!